Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. É isso daí, galera. Como eu havia falado, vou começar uma transmissãozinha ao vivo hoje falando sobre o tema de RPG sombrio, fantasia sombria, na verdade, né? Vou falar com a galera aí, vou dar mais um tempinho a começar às 18h18, um número cabalístico. E acabou que uma cliente acabou me mandando uma mensagem e eu acabei respondendo, mas tudo beleza. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema que eu acho super bacana, super legal, super em voga. Com a galera que o Marco Sancler está ouvindo. Fala, Marquinho, beleza? Eu já estou te convidando ao vivo pra gente ir lá, né? Jogar um RPGzinho lá na Surreal, lá em Campo Grande. Vai ser bem legal, cara. Eu tô querendo realmente que lá em Campo Grande a gente possa ter um polo, mais um, acho que já tem alguns lugares lá que o pessoal joga, mas pelo menos mais um, para o pessoal poder se reunir, jogar um RPGzinho, e lá nesse local que é a Surreal, a gente fez uma parceria com o Nerd Truck. Opa, isso aí. E uma coisa que não é porque você é gordinho, né, mas o Nerd Truck vai estar lá e são uns hambúrgueres maravilhosos, bons hambúrgueres mesmo, já com Miltanos, Homem de Ferro, e é bem legal, cara, é bem bacana mesmo. Então eu quero muito que pelo menos a gente tenha um polo lá bacana. A gente começou a fazer aqui a Red Dragon em Madureira, para quem não sabe. Chama no zap e vamos marcar isso, com certeza. Ramon Pires, fala Ramon, beleza? Minha esposa linda me dando like ali, ó, Dona Valéria, linda, maravilhosa mãe Cândida. Luiz, opa Luiz, beleza? Tudo bem? Tudo ouvindo aí? Show de bola! Quem deu like ali foi o Ramon. E lá em Madureira, a gente trabalhava na Red Zero, nós começamos com um projeto muito bacana que era a Red Dragon, né? Então a gente estava fazendo todo mês, se eu não me engano, estava fazendo um evento lá. Mais um motivo para eu ir, comida. É isso aí, meu irmão. Lá é bacana mesmo. Esse hambúrguer é bem legal, né? Porque, né, parceiro, mas se não fosse bacana eu não estaria falando. Gosto muito desse hambúrguer dos caras. E os caras também são super maneiros, são super gente boa, os caras do Nerd Truck. Eu acho que a maioria do pessoal que frequenta eventos de anime, eventos nerds, já viu esses caras aí. Eles são super gente boa, super da hora, então dá pra trocar uma ideia com os caras também, tudo nerdado, dá pra gente falar sobre Guerra Infinita, dá pra falar sobre RPG, dá pra falar de Magic, dá pra falar de anime, dá pra falar de tudo com os caras. E só voltando a falar que a gente estava com um projeto ano passado, que era esse da Alexandre. Fala Alexandre, tudo bem, cara? Tranquilo aí? Beleza. Edileuza, saudade de você, Edileuza. Que bacana. Jandson, você é aquele que ia dar um pulinho lá na Surreal, acabou não indo? Como é que ficou? Depois tu me fala aí. Edileuza, beijo, sua linda, saudade de você, tá? Papai do céu te abençoe muito. E lá na Red Zero, nós tínhamos um projeto que era esse da Red Dragon, que era levar o RPG para Madureira, ensinar o pessoal a jogar, o pessoal a mestrar. Nós tivemos muitos bons frutos lá nesse local. A gente conseguiu ensinar o RPG para uma nova geração, criamos alguns mestres, o que foi muito bacana. Mas infelizmente, como alguns de vocês sabem, a Red Zero acabou fechando suas portas e com isso a Red Dragon também deu uma parada. A Red Dragon ficou paradinha por um tempo. Aí lá eu fui para Campo Grande, fui trabalhar com o Daniel, né, o Daniel Landau, ele abriu uma escola. Marechal tá muito bom, Marechal tá bem. Pelo menos o que eu vejo aqui, Alexandre, ele está melhor do que muito lugar no Rio de Janeiro. O Marechal continua, né? Não é a mil maravilhas, mas também não é o pior lugar do mundo.
Mas tá tranquilo aqui, cara. Não tem. Tem, tem batata de marechal, né, cara? Se tem batata de marechal, já tem coisa pra caramba. Ainda mais que a gente tá exportando batata de marechal agora. Vai ter, continua no jogo, continuo, sempre. Eu sempre continuo no jogo. Só não ganho dinheiro com isso, mas eu continuo no jogo. Entendeu? É de boa. E, e aí eu fui para Campo Grande trabalhar lá na Surreal, o Daniel chamou, e sempre nós tivemos essa conversa de levar, de voltar a ter a Red Dragon lá em Campo Grande. A gente tentava, falava, pô, não, vamos fazer isso aí, Daniel. Vamos montar um dia para a galera, o pessoal poder jogar. Aqui estamos no sábado e tudo mais. E acabou que se tornava inviável no sábado, até porque é o dia que eu dou aula, era o dia que a gente estava mais comprometido dentro da escola e era meio inviável isso pra gente, né, no sábado. Então a gente pensou, a gente conversou primeiro com o pessoal do Nerd Truck, eles tiveram uma boa ideia, eles vão estar lá sempre nas quintas-feiras. E a gente pensou, pô, cara, já vai ter um Nerd Truck na quinta-feira aqui na escola, por que não a gente não coloca também eventos de RPG? Na verdade, eventos de nerd, né? A gente quer que o pessoal jogue Magic, jogue Jenga, jogue jogo de tabuleiro. A gente quer fazer um polo nerdado lá. Fiz uma mudança. Lembro, cara. Claro que eu lembro. Pô, Alexandre, é óbvio que eu lembro, cara. Ó. E como é que você tá, Alexandre? Tá bem aí? Você tá morando aonde agora, cara? Diz aí pra galera. Se eu não lembro, claro que eu lembro. E, e aí o que aconteceu foi que, em resumo, a gente conseguiu nesse inteirinho conversar com o Daniel, juntamos com o Nerd Truck e aí ficou nas quintas-feiras o dia a gente jogar nosso RPGzinho. Inclusive eu vou estar lá amanhã, que não é meu dia de trabalho lá no Surreal, mas eu vou estar lá amanhã. Vou ver lá os passos, organizar as coisas melhores, ver o que tem que botar já para o primeiro evento, que vai ser dia 17, tá, galera? Dia 17 vai ser o evento lá de RPG na Surreal. E enquanto isso eu vou aqui falando com vocês sobre um tema que eu gosto bastante, que é a fantasia. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho sobre fantasia sombria, né? Um tema bem legal, na verdade sobre RPG de fantasia sombria. Eu vou falar principalmente sobre esse assunto porque eu vou mestrar o Shadow of Demon Lord lá na Surreal, na próxima quinta-feira. Eu devo estar montando uma mesa lá. Eu estou convidando quem quiser ir participar. A gente vai abrir as mesas às 2 da tarde e nós vamos ficar até umas 10 da noite lá. Eu não, mas o pessoal vai ficar lá até as 10. Então, quem puder chegar umas 3 horas, assim, a gente já começa jogando, fica bem legal, a gente joga lá um pouco de Shadow of Demon Lord. Eu vou ficar das 3 até as 6 ou das 3 até as 7 estourando, porque senão fica meio ruim para eu voltar para cá. Caraca, tá morando em Itaipu. Pô, deve ser bom aí, cara. Itaipu é legal. E que eu posso falar aí com vocês sobre fantasia sombria, sobre gênero de fantasia. Primeiro, para quem não sabe, vou falar um apanhado um pouco maior. Primeiro falar de RPG, né, que para quem não conhece, para quem está de fora um pouco sobre o que é RPG, ele é um jogo que você se compromete a interpretar, mas não interpretar somente da maneira teatral, mas também tomar decisões levando em consideração o que você é. Então, mas como assim, Jasper, levando em consideração o que você é? Então, se você for um investigador, por exemplo, você vai ter todas as... É como se fosse realmente você interpretando, né, você dando vida a um personagem investigador. O que o investigador sabe? O investigador sabe atirar, o investigador sabe procurar, o investigador deve ter conhecimentos de Manuela
Opa, Manuela, tudo bem, filhota? É, Então, se você for um dançarino, você sabe dançar. Se você for sei lá, vou botar aí um técnico, né, um engenheiro de informática, você sabe usar o computador para várias coisas, na verdade. Oi, 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 salve, salve, filhota, sua linda. Então, esse jogo é muito bacana, eu gosto muito de jogar RPG. Eu jogo já há muito, 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 muito tempo e eu sempre tento levar isso um pouco mais pra galera, tentar levar esse hobby, mostrar para várias pessoas sobre o que é esse hobby. Quem gosta de fantasia, quem gosta de livros como Harry Potter, quem gosta de livros como Senhor dos Anéis, quem gosta de Conan, quem gosta de, sei lá, tantas coisas assim, geralmente tem como a gente simular isso também na nossa mesa, fazer uma história bacana. RPG, na verdade, além de ser uma grande aventura, além de ser um jogo, ele é um jogo, isso é importante. Ele é um jogo. Além disso tudo, ele ainda tem essa ponta conseguir de você conseguir contar uma história, interpretar, falar várias coisas. Então você cria um herói, você cria um personagem e você começa a desenrolar uma história, uma trama que uma outra pessoa começou a desenvolver. Isso é muito importante. Você participa dessa história, você é um investigador, você geralmente é um lutador, ou você é um vampiro. Em resumo, você tem todos esses arquétipos para você trabalhar. E dentre todas as coisas que tem dentro do RPG, esses últimos anos, já tem bastante tempo, eu tenho me apegado muito a um gênero chamado fantasia sombria. Eu gosto muito de jogar fantasias sombrias. Também é um tema que eu gosto tanto na literatura, quanto no quadrinho, quanto no cinema. E talvez por isso eu também eu tenha me voltado tanto para gostar da literatura sombria. Mas vamos lá então, primeiro, o que é uma fantasia? Né? O que é fantasia? Quais são os gêneros de fantasia? Fantasia, para quem não sabe como é que se define os gêneros de fantasia, elas são os fenômenos sobrenaturais, como magia, criaturas mágicas, fantásticas, itens maravilhosos. Isso a gente considera o gênero de fantasia. Então, se você gosta de Senhor dos Anéis, Harry Potter, aquele dos símbolos sagrados, Shadowhunter, então tudo isso é fantasia, tá? Tudo isso é fantasia. Você tem seres mágicos, seres poderosos, outras criaturas, geralmente tem magia, e você também tem itens maravilhosos, varinhas mágicas, espadas mágicas, esse tipo de coisa, tudo se chama um gênero de fantasia. Dentro do gênero de fantasia, você tem a alta fantasia e a baixa fantasia. A alta fantasia, geralmente a história acontece em mundos maravilhosos, ou outros mundos, como o Senhor dos Anéis e como as Crônicas de Nárnia. Então isso é alta fantasia, né? E geralmente tem muita magia, geralmente tem o Harry Potter também é uma alta fantasia. Geralmente você tem seres que estão andando, você tem elfos, você tem anões, você pode ter gigantes, tudo isso é alta fantasia. A baixa fantasia é quando você tem os fenômenos muito mais próximos do real, mas os lugares podem ser fictícios. Então, por exemplo, a gente chama de baixa fantasia alguns filmes, por exemplo, se citar literatura, os livros de Alan Moore. Alan Moore já é Dark Fantasy. Mas do Júlio Verne, por exemplo, seria um baixa fantasia. Você teria ali mais ou menos próximo do real para você entender como está funcionando.
não tem tanta magia, tantos seres mágicos, as coisas podem ser até mais urbanas, Jack Stripador, poderia ser uma baixa fantasia, então tudo isso a gente considera como baixa fantasia, né? Ele está muito mais perto do real, muito mais palpável do que a alta fantasia. Para antes de a gente chegar no Dark Fantasy, eu vou falar sobre terror e horror também, que eu acho muito importante a gente bater esse papo sobre horror e horror, porque deixa eu voltar aqui. Porque algumas pessoas confundem esse gênero, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é o terror e nem sabe o que é o horror. Aí fala que eu gosto de terror, eu gosto de horror. E na verdade a pessoa não fala, Leandro, tudo bem, ouvindo aí, compartilha logo isso daí pra galera, ainda mais o pessoal que quer jogar RPG com a gente. O terror, para quem não sabe, ele está ligado a uma atmosfera de suspense e geralmente são elementos naturais, elementos normais da gente, uma vingança, um psicopata, um animal raivoso. Então, sempre que você fala de terror, ele tem menos ou nenhum elemento sobrenatural e muito elemento que tem mais a ver com a verdade. Então, se você fizer um filme como Os Pássaros, em que os pássaros atacam as pessoas, isso é terror, é um suspense, né? Geralmente tem isso. O filme 1922, por exemplo, ele é um thriller de suspense com toques de terror, porque na verdade a gente não tem ali uma alegoria, a gente não tem um fantasma, a gente não tem um elfo, a gente não tem um nada ali para um bicho, né? Um capeta, sei lá, para você, Leandro. E aí, ó, o Evandro aí, Evandro também, fala Evandro, fala Leandro, né? Então isso é o terror. Psicose, por exemplo, é um filme de terror. Você não tem uma criatura sobrenatural ali. Você tem um psicopata que vai atrás, né, e acaba cometendo os seus assassinatos. O Albergue, por exemplo, é um filme de terror, porque você tem ali pessoas que são torturadas. Jing Sao, Jogos Mortais, é um filme de terror, tá? Um filme ou um gênero de horror, ele vai ter uma ligação com o sobrenatural. Então, vampiros, lobisomens, múmias, fantasmas, tudo isso é horror. Então, você vai ter ali coisas do sobrenatural. Annabelle, por exemplo. Annabelle é horror. Filmes como Sexta-feira 13, que no início era terror, depois ele vira horror. É uma criatura que levanta dos mortos, ela ataca as pessoas. Aquilo é horror. Então, a gente tem essa distinção, que o terror é uma coisa e o horror é outra. E esses dois gêneros, o horror, tanto o horror quanto o terror, eles fazem parte do subgênero de fantasia chamado fantasia sombria. Matheus, fala Matheus, chegando aí também no meu áudiozinho. Então nós vamos ter aí, depois quando você junta o horror e o terror, dentro da fantasia, ele existe esse gênero que é um gênero de fantasia sombria, ou dark fantasy, para quem achar mais legal. Então nada mais é do que elementos de fantasia. Então a gente vai ter aqueles mundos fantásticos, onde você tem elfos, anões, gigantes, unicórnios, centauros, seres sobrenaturais, vamos botar assim, seres fantásticos, e juntamente com eles nós vamos ter os seres sobrenaturais, os seres de horror, vampiros, múmias, lobisomens, zumbis, seitas malditas. A gente vai ter todos esses elementos que tem.
violência, psicopatia, tudo isso dentro desse universo fantástico. Então, quando você junta esses dois, você junta a fantasia com o gênero de horror ou terror, ele se transforma no Dark Fantasy. Então isso é a fantasia sombria. Outra coisa, ela também, às vezes ela também é chamada em alguns lugares de terror gótico. Eu não gosto muito disso não, mas é bacana. O filme que você pode ver que tem esse gênero é O Labirinto do Fauno, que é muito bom. Ele é uma fantasia sombria. E vários livros aí sim do Alan Moore. O Sandman, por exemplo, ele tem toques de fantasia sombria. Isso é muito legal. Outra coisa que a gente pode pensar de fantasia sombria, que eu gosto muito, talvez é o que mais me fascina nesse mundo de fantasia sombria, é que na fantasia clássica, o preto e o branco estão muito definidos, né? O certo e o errado, o mocinho e o bandido. Você já sabe quem é quem, né? Quem é dos Vingadores e quem não é dos Vingadores. Então você está ali, você sabe quem é o bem e o mal. Na fantasia gótica, na Dark Fantasy, isso já é mais tons de cinza, isso é mais acinzentado. O vilão geralmente não é tão... ele tem motivos que lhe dão alguns toques de vilania, e o mocinho não é assim um cara tão mocinho, ele tem defeitos também, ele de repente ele tem um vício, de repente ele não tem uma vida boa, ele é proscrito, em resumo, tem vários problemas que acontecem nessa fantasia que não deixam o cara ali. Eu comecei a ler fantasia sombria pelo livro chamado Adaga Negra, né? É muito bom, eu adorei ler esse livro. Ele é uma trilogia, a trilogia da Adaga Negra. Ele conta a história de um grupo de mercenários e eles têm que resolver um problema. Eles são contratados para isso e eles têm que resolver um problema numa outra cidade. Mas acontece tanta coisa no meio do caminho, eles são perseguidos, eles lutam contra bandidos, as pessoas estão atrás de um artefato que eles estão levando e eles têm que caçar uma criatura, um ser que está renascendo, e se essa criatura renascer vai botar todo o reino em perigo. Então isso é uma fantasia sombria. Os personagens que estão no grupo, eles não são necessariamente todo mundo mocinho, bonzinho, tomam leitinho com biscoito. Eles são caras, pô, sabe, cheios de problemas, são personagens mais maduros. E em contrapartida, os vilões também não são aqueles vilões que ficam ali parados e não fazem nada. Eles saem, eles têm motivações, eles têm o que fazer, eles têm ambições, desregrado, mas têm. Então é muito legal você ler um livro desse, que você consegue ver essas várias facetas. Então isso me chamou muita atenção nesse cenário, são os cenários de fantasia sombria. Então basicamente é isso que é o fantasia sombria, para quem nunca jogou, nunca viu, não conhece, não sabe. Então esses são um tipo de livro bacana para você ver. No RPG eu começo minha empreitada nesse mundo. Eu começo pelo clássico, eu vou para o Castelo Falkenstein, mentira, o Castelo Falkenstein, eu vou para o Castelo Ravenloft. Eu jogo o Castelo Ravenloft ainda da caixinha básica. É um cenário extremamente bacana. Apesar da aventura não ter sido uma aventura muito legal, a apresentação de você ter dentro do que era a D&D, que era uma aventura mais capa-espada, mais voltada para o espada e feitiçaria, e o alta fantasia, que era Forgotten Realms, você ir para o cenário de Ravenloft é um grande baque, porque você está acostumado com algumas coisas e naquele cenário as coisas um pouco que mudam. Até mesmo os vilões ali dentro, as pessoas, elas não são mais
tão superficiais, muito preto no branco como é no cenário de Forgotten Realms, né? Então, o primeiro foi o Ravenloft. Eu gostei muito de jogar Ravenloft. Depois eu consegui ler o Domínios do Medo. Aí já estava em português. Foi muito bacana também. O Domínios do Medo também era Ravenloft. Era D&D 3.5 na época. E ele expandia o reino de Baróvia para outros cenários. E você tinha várias coisas ali acontecendo, vários domínios do medo. Você lia aquilo ali e cada um dos seus lords presos nos domínios, eles tinham problemas para lidar com o domínio, né? Sempre aquele problema poético, você não conseguia fazer as coisas acontecer. Eu vou falar sobre queda em breve, porque tem isso, a gente tem a tal da queda, que é muito importante para o cenário de fantasia sombria. Outro livro que eu peguei e eu gostei foi o book do Evil Darkness, se eu não me engano, que era do 3.5. Foi um livro que eu comecei ali que eu gostei bastante. É o Vile Darkness, se eu não me engano. Ele ampliava um pouco os poderes dos vilões e você via às vezes como você criar vilões muito mais interessantes. Antes disso, eu já tinha lido e jogado um livro nacional que era o Arcanum. O Arcanum, ele era um livro que tratava sobre feitiçaria. Então você era um mago na época da Idade Média, perseguido por anjos e demônios, e tinha um monte de complicação para você sobreviver ao Arcanum. O sistema era um pouco arregado, um pouco complicado, mas era muito legal de você jogar. Depois esse cenário de Arcanum, ele vai se tornar o que era o Trevas, onde você tinha um cenário moderno, em que você também era um feiticeiro, você usava seus poderes para enfrentar a guerra celestial. Na verdade, os anjos e os demônios estavam brigando pela Terra ainda, e vocês estavam no meio dessa confusão toda, como um simples imortal que tinha descoberto a magia para poder se defender disso tudo. Então, Arcanum era um cenário muito bacana, muito bom na época. Depois eu li Gênesis, foi um cenário bacana também. Eu não sei se ele era tão Dark Fantasy, mas na minha cabeça ele era Dark Fantasy. Eu começo depois a jogar, e é onde eu me apaixono definitivamente pelo gênero. Eu vou jogar Dragon Age, e Dragon Age, pra mim, assim, foi o que mudou a minha concepção. Tanto o game quanto o RPG, eles mudaram bastante a minha concepção. Então, quando eu pego o Dragon Age para jogar e que eu vejo as coisas acontecendo, eu entendo um pouco mais da fantasia sombria, eu acho que ele se torna meu gênero de RPG, de literatura preferido. Então, Dragon Age me marca bastante para eu poder começar a jogar. Dragon Age, eu começo a mestrar Dragon Age, depois eu começo a mestrar Dragon Age. É difícil jogar um outro sistema, mesmo que não seja Dark Fantasy, que eu não use algum tipo de elemento de fantasia sombria naquilo ali. Eu me policio para jogar um 13ª Era, por exemplo, e num 13ª Era, que é alta fantasia, eu não usar um elemento de Dark Fantasy. Depois do Dragon Age, eu tô com a minha atual paixão, que é o Shadow of the Demon Lord. É um cenário fantástico, regras fantásticas, uma comunidade extremamente engajada, um autor extremamente engajado, e tem um ano que eu estou mestrando e estou jogando, e é muito boa. Atualmente é o meu RPG de cabeceira, é o que eu pego para mestrar e para jogar, e é esse que eu vou estar levando dia 17 para Surreal para a gente jogar. Então já vou levar alguns personagens prontos, mas é legal montar o personagem, tem várias coisinhas para você fazer, e é um cenário extremamente cruel, é um cenário cheio de problemas, é um cenário com muita carga emocional para você trabalhar.
Outro cenário que eu peguei para jogar um tempo desse, esse é nacional, vale muito a pena para quem não conhece e dá até mesmo um apoio para a gente que é do cenário nacional, foi o Beauregard. Eu vi um negócio aqui. O Beauregard é do Alampião, junto com a New Order, se eu não me engano. Usa o sistema Crônicas, que é o sistema do Teles. Então, é uma junção de pessoas super bacanas. É o Valpassos, mais o outro rapaz, que esqueci o nome dele, que escreveu o Beauregard. Temos o Teles com o sistema e o pessoal da New Order que colocou isso lá, que é o Anésio e o Manjuba. Cara, é um sistema muito bacana, um cenário, na verdade, muito bacana. É baixa fantasia, você tem um mundo bem cruel e ele é Idade Média, no início da Idade Média, que é a baixa Idade Média, na verdade, acabou o Império Romano e as coisas estão começando ali, então é um cenário muito pesado. Quem chegou aqui agora para ouvir foi o Augusto e o Gabriel Simões. Gabriel, meu aluno, Gabriel Simões. Fala aí, Gabriel. Podia dar um pulinho lá pra gente jogar um RPGzinho maneiro, quem tiver aí, Campo Grande. E o Beauregard é muito, muito bom. E o Simbarum, que, putz, ele acabou de fazer um financiamento lá fora com bastante material. E a comunidade do Brasil está aí fazendo suas preces para que a Pensamento Coletivo traga o mais rápido possível esse livro também para o Brasil. A Pensamento Coletivo foi a mesma empresa que trouxe o Shadow of the Demon Lord. Então, Simbarum também é um cenário maravilhoso. É um cenário sueco, se eu não me engano. Me corrijam aí quem conhecer. E a história é o seguinte: o mundo está acabando, eles têm que ir em direção a uma florestona. E essa florestona ninguém entra porque ela é cheia de criaturas sobrenaturais. Então você começa a entrar na floresta e se deparar com coisas novas, extremamente aterradoras. Então é um cenário bem bacana mesmo, cheio de mistério para você poder trabalhar, né? Então esses são alguns RPGs que eu curto bastante. Se você tiver outro RPG que você curte, que é também nessa temática aí, pode ser de horror, sem ser Dark Fantasy, mas você gosta de horror ou terror, coloca aí embaixo no comentário. E se você tem outro RPG mesmo, que não tem nada a ver com isso, fala, não, Jasper, eu gosto mesmo, na verdade, de 3DT, ou eu gosto mesmo de D&D, ou eu gosto mesmo de, sei lá, White Wolf, né? Eu gosto de vampiro, ou eu gosto, sei lá, o que você achar mais bacana, coloca aí no comentário pra gente ver quais são os seus RPGs preferidos, né? Pra gente brincar ali. E agora eu vou responder algumas perguntas. Eu fiz umas perguntinhas lá nos grupos. Eu vou deixar aqui nesse negócio, tem um grupo chamado Nerd na Surreal, que nós montamos justamente para falar de RPG, principalmente, mas falar do que mais tiver sobre nerdada e convidar vocês que não foram ainda na Surreal para ir lá visitar e jogar com a gente. Lembrando que a Surreal abriu espaço para o projeto Red Dragon, né? Então vamos lá para a gente poder jogar um RPGzinho maneiro e comer um hamburgão do Nerd Truck, que é muito, muito, muito bom. Respondendo aqui algumas perguntas, as perguntas que a gente só fez nos grupos, eu selecionei algumas, deixei outras para outro dia, para não deixar esse áudio tão mais extenso do que já está. A primeira pergunta é: o que é indispensável em uma mesa de aventura de fantasia sombria? Bem, essa pergunta é complicada. O que é indispensável em uma aventura de fantasia sombria? Então, os elementos são horror e terror e fantasia. Tem que ter. Então, se você for jogar, se prepare para ter coisas sobrenaturais e coisas de terror. O ser humano geralmente deixa aterradora. E você tem que ir com a cabeça pensando que vai ser uma fantasia. Então,
não pense que vai ser uma... Quem é que chegou? Ivone. Fala, Ivone. Vou falar bem, Ivone, tá bem? Faz tempo que eu não vejo a Ivone, gente, ó. Então, tava falando, é bom que você, quando for mestrar ou for jogar, lembre-se que na fantasia sombria você tem uma ambiguidade, é tons de cinza, não é tudo preto no branco, você não vai ser um elfo de cabelos lindos, platinados, bonitos, que monta em um cavalo branco e vai sair matando criaturas por ali a seu bel prazer. Geralmente você vai ser um elfo platinado de cabelos, né, platinados, montando um cavalo em que você vai encontrar muita dificuldade pela frente. Geralmente as coisas vão ser mais difíceis para você fazer do que era num cenário mais comum, num cenário mais alta fantasia. A magia é mais escassa, os recursos são mais escassos, o dinheiro é mais escasso, a alimentação, tudo é muito mais escasso, tudo é muito mais sombrio. Né? À noite, os tons mais escuros vão estar sempre presentes quando você estiver jogando um jogo de fantasia sombria. Nem sempre você vai conseguir resolver as coisas da maneira mais tradicional. Então, isso é legal de você levar quando você estiver indo para uma mesa de fantasia. O que é indispensável, que é na pergunta, é você ter os elementos de horror, terror e fantasia. Eu acho que isso para mim é indispensável na hora que você for jogar um jogo desse. Outra pergunta, Gore. Me perguntaram, Daniel. Oi, Daniel Landau. Olha o Daniel Landau aí. Oi, tudo bem? Oi, tio, oi. Num RPG de fantasia sombria, me perguntaram lá nos grupos se o Gore é imprescindível. Não, o Gore não é imprescindível. Você pode jogar uma fantasia sombria sem Gore. O Gore é um estilo, só mais isso. Você vai exaltar um estilo. Você pode ter Gore. Eu particularmente amo colocar Gore em minhas aventuras de fantasia sombria. Então, Gore, mas isso não precisa, você não precisa estar atrelado uma coisa à outra. Mas geralmente quem curte fantasia sombria, quem gosta de um terrorzinho, vai gostar de um Gore, vai gostar de uma chuva, né, de sangue e tudo mais, vai gostar de chover, assim, verter sangue na sua mesa. Quando o pessoal gostar muito de vermelho, os vermelhos vão estar muito... o que o jogador precisa entender para jogar fantasia sombria? Né? Bem, vamos lá. Um jogador precisa entender que não é um jogo de fantasia, de alta fantasia, e nem é um jogo de fantasia de baixa fantasia, mas não é um jogo de alta fantasia. Então, a gente não vai ter os elementos clássicos de alta fantasia, a gente não vai ter varinhas mágicas a todo tempo, barcos voadores, coisas bonitas, a gente não vai ter isso, a gente vai ter coisas de tempo faltando, que é importante. Você também não vai pensando que você vai sentar na mesa e você vai resolver tudo na mão, tudo na espada e na bola de fogo. Geralmente não existe isso. Geralmente as coisas são resolvidas de outras maneiras. Se você se meter sempre num combate, por sempre querer lutar, sempre resolver da forma mais corriqueira, você acaba se ferrando. Porque os inimigos geralmente são muito mais poderosos do que numa fantasia clássica, e os perigos também à sua volta são muito maiores, né, do que você possa imaginar. Uma coisa que eu gosto de falar muito sobre fantasia sombria é o que acontece muito em Dragon Age. Eu acho isso bacana você pensar dessa maneira, que nem sempre o seu inimigo é seu algoz, geralmente o cara que está te interferindo, ele é para morrer. Exemplo, você está atravessando uma ponte em Orlais, por exemplo, e você tem um grupo de homens que fugiram do exército e eles estão ali cobrando pedágio. Você pode resolver de várias maneiras. Você pode atacar os caras, cortar todo mundo e acabou. Você pode negociar com eles alguma coisa. Você pode fazer um monte de coisas, né? E geralmente, se você trucidá-lo aqueles caras, mais na frente, de repente eles poderiam ser úteis para o seu grupo na hora de combater Darkspawns, ou combater um ogro,
aqueles caras poderiam te ajudar. Eu geralmente coloco essas coisas ali, justamente para o jogador já entender como é que funciona. Nem sempre um ladrão merece ser morto, ele pode ter uma informação, te ajudar em algo no futuro. Nem sempre botar um déspota para ir para a guilhotina vai fazer com que a cidade prospere, de repente esse déspota ele pode fazer uma outra coisa. Então isso é um pouco mais de fantasia sombria e você conseguir trabalhar esses elementos, ele é bem legal quando você for um jogador. Vá pensando nisso, não vá pensando que você puxa a espada e resolve tudo na espada ou resolve tudo na bola de fogo, porque geralmente isso não dá certo. A outra coisa que também acho legal, o jogador que vai jogar fantasia sombria, é não ir pensando que ele é um vilão. Eu sou um vilão. E você pode sair chutando a casa de todo mundo, chutando a cara de todo mundo, sair chutando tudo e que as coisas não vão ter consequências. Muito pelo contrário. Como é um jogo de fantasia sombria, se você sair metendo o pé na porta, dando na cara de todo mundo, provavelmente você vai perder seu personagem mais rápido ainda. A guarda vai pegar, vai acabar com você, você vai preso, vai levar para aquilo que não vai te matar e acabou. Né? Uma coisa que eu falo muito é que geralmente o herói, o personagem de aventuras sombrias, eles são uma centelha, eles são umas poucas centelhas de esperança que existe naquele mundo. Você não precisa ser novamente aquele herói de biscoitinho com leite. Você pode ter seus problemas, mas você vai ser, dentro daquele cenário ali, você vai ter as pessoas comuns, as corriqueiras, os vilões, os problemas talvez sejam maiores que os vilões, e vocês que são aventureiros, que são heróis, entre aspas, que estão ali para resolver aqueles problemas, ou contar a história desses personagens, e mesmo num mundo trágico, num mundo perigoso, num mundo cruel, vocês estão ali para fazer, mesmo que seja pequeno, aquela balança pender para um lado de esperança. Então, um jogador que vai jogar um jogo de fantasia sombria tem que ter isso na cabeça. Você é uma centelha, mesmo que bem pequenininha, de esperança para um grupo. Você não é um Capitão América, nunca será num jogo desse, mas você pode ser um, sei lá, um Venom da vida, um Wolverine, né? É mais para esse caminho. Mais uma pergunta: Thanos em fantasia sombria? Não, não pense nisso. Eu sei que está na moda, mas não pense nisso, por favor. Limite o Thanos ao cenário dele. Não traga o Thanos para este cenário, por favor. Violência. Lembra que eu falei que o terror é a estirpe da raça humana? Né? Então a violência faz parte. O grau de violência é que vai ter que ser dosada tanto pelo mestre quanto pelo grupo. Mas a violência vai estar ali. Por quê? Ser violento, cruel, faz parte da humanidade, faz parte do terror. Então, você vai ter que lidar com um certo tipo de violência. É óbvio que depende do grupo, depende do mestre, depende do jogador, você vai ter um tipo de violência ou apresentação de violência ali. Você pode ter uma violência de, sei lá, o cara lá cortar a pata de um cachorro. Isso é violência, isso é cruel. Eu não gostaria de ver isso na vida real. É maldade na minha cabeça. Você pode ver uma mãe espancando, surrando uma criança, um pai surrando uma filha. Depende do toque de violência que você vai querer colocar no seu jogo, né? Se de repente a sua máxima de violência é você narrar de repente as estocadas que uma espada causa em um goblin, por exemplo, e ele sangra. Isso também é violência, né? E aí vai depender de cada jogador, cada mestre, de cada mesa. Eu sou bastante violento, já falei que eu gosto de gore, e eu gosto de violências pesadas mesmo, eu gosto bastante de violência. Eu jogo com violências absurdas para utilizar no jogo. Vamos ver aqui. Adaptar cenários
de outros sistemas para Dark Fantasy. Né? Adaptação para Dark Fantasy. Então, eu particularmente eu não gosto de adaptar nada. Hoje em dia eu acho que não existe mais o porquê você pegar um cenário X de um outro jogo e adaptar para um outro cenário. Então, eu não adaptaria, por exemplo, Pokémon para um Dark Fantasy. Eu não acho porquê, não tem porquê você fazer isso. Mas se você tiver tempo, você quiser, você gostar, nada contra, vai lá, faça a sua adaptação, se divirta bastante com seus amigos. Eu não vejo um problema. Eu particularmente não gosto de adaptar algumas coisas para Dark Fantasy. Algumas pode, outras não. Algumas são Dark Fantasy, então fica facilmente, você adapta. Agora existem coisas, exemplo, vamos jogar Legend Five Rings, ou a Lenda dos Cinco Anéis. A Lenda dos Cinco Anéis a Lenda dos Cinco Anéis. Adaptá-la para um Dark Fantasy, eu não ficaria tão feliz em jogar esse cenário em Dark Fantasy. Eu acho que cada coisa no seu quadrado fica um pouco melhor. Cuidados que devemos tomar. Isso é interessante. Como você está jogando um jogo assim como filmes de horror, livros de horror, tudo que envolve horror, envolve o sobrenatural, nós temos que tomar muito cuidado, porque nem todas as pessoas estão aptas a receber esse gênero. Então, você não coloca um filme de horror na sua casa e a sua mãe, a sua avó, seu pai, tio, papagaio, você deixa o pessoal assistindo, o pessoal reclama, né? Você não pega um livro de horror e deixa jogado em qualquer lugar da casa com um dizer estranho. Então, pelo mesmo motivo, você não vai pegar o seu RPG de fantasia sombria, que tem toques de horror, tem toques de terror, e você vai sair jogando ele em qualquer lugar. Tá no meio da sala de domingo, as pessoas ali, você falando sobre assuntos mais pesados. Você deve, assim como um filme, assim como uma literatura, assim como uma peça, assim como qualquer gênero de horror, terror, você deve avisar as pessoas que vão participar e as que estão em volta. Avisa, cara, não custa nada avisar a galera, vou jogar um jogo aqui em casa, nós temos também que jogar um jogo, e é um jogo pesado, é um jogo que fala sobre violência, é um jogo que fala sobre horror, sobre coisas sobrenaturais. A gente não acredita nisso, mas no jogo a gente fala sobre esse tipo de coisa. E você tem que explicar para as pessoas como se fosse uma coisa assim, cara. Explica como se fosse um filme. Que a pessoa não viu, talvez, mas que você saiba que ela conhece. Fala assim, cara, a gente vai jogar um jogo igual a Annabelle. A gente vai jogar um jogo igual Jason. A gente vai jogar um jogo aqui igual, sei lá. Avisa pra galera sobre o que é esse jogo, que eu acho que é muito mais interessante você falar sobre isso e explicar para sua família sobre o que é o jogo, do que você sentar, sair jogando e as pessoas pensarem em algo diferente do que é o jogo em si. Se você jogar isso em outro lugar, lugares públicos, então você tem que redobrar o seu cuidado. Cuidado com as alegorias que vai colocar na mesa. Eu, por exemplo, quando jogo Demon Lord, eu tenho umas alegorias. Eu gosto de botar um pano vermelho. Eu tenho um pentagrama que eu coloco no meio da mesa. Isso porque eu quero botar um clima, né? Eu quero botar ali chamar atenção para aquele cenário. Eu agora ganhei um personagem, uma alegoria que eu vou apresentar na próxima mesa, que é bacana. Mas que você tem que tomar muito cuidado. É o Sebastian. O Sebastian vai ficar comigo nas mesas agora de Demon Lord. Então, se você estivesse no meio do shopping, está jogando isso na praça, está jogando isso no parque, estiver jogando isso em um lugar público qualquer, tenha menos alegorias desse estilo e tenha cuidado de você, às vezes, avisar as pessoas. Vale a pena, às vezes, você avisar as pessoas que é um jogo. Esse aqui é um jogo que a gente está brincando aqui, a gente está fazendo um negócio, avisa todo mundo, para que isso não seja um problema no final para você e é claro, para os seus amigos também. Avisa todo mundo que é brincadeira, avisa que é apenas um jogo
e que, assim como um filme, um livro ou uma peça, vocês estão apenas ali entretendo, contando uma história de horror, tá? Beleza, vamos finalizar por aqui o áudio de hoje. Ficou aí quase 40 minutos, se eu não me engano, vai bater 1 hora, na verdade. Eu comecei, eram 18h19, já são 19h11, quase 1 hora falando com vocês. E eu quero falar o seguinte: primeiro, para vocês que estão ouvindo aí, se gostaram desse horário, se foi bom esse horário, se eu diminuo meus comentários aqui. Eu estou a fim de fazer toda terça-feira nesse horário. Se vocês acharem um outro horário, um outro dia melhor, me avisem. Eu quero falar abordar no próximo tema sobre preparação de aventuras de fantasia sombria. Me digam se vocês querem ver sobre isso. Ou como encontrar temas para a fantasia sombria. Me diz aí no negocinho. E eu quero convidar todos vocês para irem dia 17, lá na Surreal Campo Grande, Rua Pontes Lemes. Ela fica perto ao hipermercado Extra, perto da Light, perto da antiga Guandu, para quem for daquela região. Vamos lá, a gente vai começar as mesas às 2 da tarde e vamos nos estender até às 10. Eu vou jogar Demon Lord, então quem quiser jogar comigo, avisa. Nós temos um grupo também que fala sobre as mesas, então vai lá. Nós vamos jogar essa primeira terça, dia 17. Se tudo der certo, a gente vai tentar manter esses eventos da Red Dragon dentro da Surreal. Então é muito importante que você vá, faça volume, chame as pessoas para ir para lá. E é claro, convide pessoas para ir com você, a gente fazer um point nerd. Jasper, eu não moro tão perto da Surreal, eu moro em Pilares da Surreal, em Campo Grande. Então, uma vez no mês, você se planeja para você, de repente, ir para lá. Se tudo der certo, a gente começa a montar não somente nas quintas, mas de repente também nos sábados, e aí fica mais fácil para você, a gente chama mais mestres, a gente vai ter um grande volume de pessoas ali, a gente começa a ter mais mesas de RPG para você jogar. E aí, como sempre, a gente pode começar se você conhece quem for de evento, por exemplo, Marcelo Teles, pessoal da New Order, pessoal da RPG Urbano, se vocês que quiserem usar o espaço para vocês levarem produtos, levarem o que for, cara. Se você tiver uma bisbiteria, por exemplo, pode colocar lá. A gente quer transformar aquilo ali num ponto de encontro da nerdada, para a gente poder trocar uma ideia, comer um hambúrguer e jogar um videogame, falar sobre filme. A gente quer trocar ideia, a gente criar novos amigos ali, ou manter alguns outros amigos ali perto da gente fazendo isso daí. O primeiro passo foi jogar RPG, mas se você joga Magic, se você joga Yu-Gi-Oh!, se você quer levar a sua galera, pode também, sem nenhum problema. A ideia é a gente conseguir fomentar o nosso hobby nesse ambiente. Eu sempre tive essa ideia, gosto muito disso. O Rio de Janeiro, graças a Deus, está indo para um caminho muito bom. A gente vê que tem vários locais que a gente consegue ter pessoas jogando RPG, e eu quero ver isso acontecendo cada vez mais e mais e mais por aí. Então, meu convite fica aqui, dia 17, a partir das 14 horas, lá na Surreal. Ela fica em Campo Grande, na rua Pontes Lemes 103. Tem um cartaz na porta, vocês vão encontrar uma casa muito bacana. Eu vou estar lá, então vai ser fácil de você me encontrar. Vai estar também para o Nerd Truck, então vai ser fácil de encontrar um cheiro de hambúrguer maravilhoso. Então, esse é o primeiro passo da gente aí. E na semana que vem, antes mesmo do evento, eu vou fazer na terça-feira mais uma dessas lives aqui. E eu só quero saber se você gostou, se você não gostou, o que a gente poderia falar. Se tem outro
tema que você quer que eu fale. Isso também é importante, porque como eu gosto muito de fantasia sombria, eu fiquei muito preso a esse assunto. Mas se você quer que eu fale outra coisa, de repente um outro tipo de RPG, ou dicas para quem está começando, dicas para quem não sabe jogar RPG, me fala aí que eu preparo alguma coisa e começo a falar com vocês. Beleza? Então é isso. Um abraço para todo mundo. Me estendi para Cacilda, mas oi tio, ficou muito ótimo, ótimo horário. Vai dar sim, a Surreal Criativa é para isso. Então aqui é o pessoal falando, o pessoal está assistindo aqui, ouvindo na verdade a transmissão, tá? Então galera, é isso aí que eu queria falar para vocês. Vai ter voo pelo cheiro, adorei a live, pô, obrigado, né? Então é isso, vou me despedindo de todo mundo. Um beijo, um abraço, um queijo, muito queijo mais ainda. Próxima terça, nesse mesmo horário, às 18h20, 18h18, eu faço mais uma. De repente se torna aí o nosso encontro semanal falando de RPG, de fantasia sombria, e de filme, de livro e do que for sobre esse assunto ou outro assunto, caso você queira falar sobre isso. Cristine Braga acabou de entrar também. Chegando no finalzinho, mas tudo bem. Leia, veja aí no início como é que foi, tá? Beijocão para todo mundo e vamos que vamos. Fui!